Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu mais novo podcast Entretenimento de Qualidade, canal de informação, no intuito de levar verdadeiramente a informação de qualidade ao nosso público, a você, telespectador, a você, telespectadora, e nas mais variadas áreas, área política, área jurídica, área empresarial, área social, área econômica. Então, é um mix de informações atualizadas para que o público possa fazer essa avaliação e, ao mesmo tempo, formar a sua opinião sobre os temas aqui debatidos. Meu nome é Felipe Turi, eu sou o idealizador e o apresentador desse programa. E hoje, em especial, é um dia épico, um dia verdadeiramente emocionante, porque nós iniciamos o nosso podcast. E nada melhor e nada mais natural do que, para iniciar um podcast de qualidade, trazer um convidado de referência. E esse convidado de referência é na qualidade do ramo empresarial. Estamos falando do Solon Gonçalves Júnior. Para quem não o conhece ainda, ele é fundador e proprietário de diversas empresas no estado do Amazonas, em Manaus. E mais do que isso, é um mentor e um estrategista. Posso dizer assim, meu amigo, meu irmão, e uma pessoa e um profissional de excelência. E a partir desse instante, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção por estar aqui conosco. E antes de te bombardear com muitas perguntas que são interessantes, gostosas, relevantes, porque a partir deste instante nós mergulharemos não no mar, mas no rio do empreendedorismo, né? Nós gostaríamos aqui que você se apresentasse para o nosso público, dizendo quem é o Solon, mais ainda, o que te levou, né, o que fez com que você enveredasse por essa área do empreendedorismo e qual foi o teu primeiro empreendimento? Então, Felipe, obrigado. Primeiro, fico lisonjeado, né, de estar participando aí do primeiro episódio, né? Primeiro episódio, né? É isso aí. Fico lisonjeadíssimo, né? Soube agora que era o primeiro episódio. Olha Né? aí. E agradecer pelo convite, pela tua amizade, né? Você já é meu cliente e amigo já de longas datas. Solon, tenho 46 anos de idade, sou casado, tenho duas filhas, Isabela e Clarice, casado com a Raquel. Comecei a Servitec, né, que é meu empreendimento principal, há 26 anos, há 20 anos atrás. Esse ano está fazendo 21 anos. Comecei pequenininho, uma portinha com 2 colaboradores. Mas eu comecei a empreender muito cedo. Comecei a Olha, empreender com 12 anos de idade, lavando o carro do vizinho para ganhar um dinheirinho, alugando a bicicleta, alugando as fitas de videogame, que era o que a gente podia fazer naquela época, né? já era um empreendedorismo na Então, veia. comecei muito cedo buscando. Meu pai era comerciante, então aprendi com ele ali, com minha família, ser comerciante. Com 23 anos de idade, eu saí de casa, saí das asas do meu pai e fui empreender sozinho. Comecei a Servitec ali no São Francisco, né? Na rua Dr. Joaquim Tanajura, nos fundos de um escritório de representação. Né? Naquele momento ali, comecei prestando serviço para concessionária. 2 anos depois, a gente abriu a Servitec na Djalma Batista, que está lá até hoje. Em 2016, abrimos a segunda unidade 2015, a segunda unidade na Visconde de Porto Alegre, no centro, já do lado ali da Igreja São José. E agora nós abrimos a terceira unidade no Shopping Suma Uma, na Cidade Nova, Zona Norte, para levar a nossa qualidade, nosso serviço para aquela região. Explica para a gente o que é a Servitec,
Quais são os serviços? Qual é a atividade principal lá? Legal, Felipe. Então, a Servitec cuida do seu carro, né? Então a gente tem no nosso portfólio todos os serviços, com exceção de mecânica. Funilaria, pintura, estética automotiva, a parte do interior, né? Tapeçaria, banco em couro, né? Toda a parte interna e toda a parte também de acessórios. Acessório como um todo, né? Desde um reboque, um estribo por uma picape, como uma multimídia, um sistema de som automotivo, né? E o que que te levou a entrar nesse segmento? O que que fez com que você se aproximasse desse serviço automotivo? O que que Então, te chamou a atenção? então, Felipe, um pouco do que a gente vivia ali na juventude, aquele sonho, Uhum. né? Aquela vontade de mexer em carro, que eu gostava muito, mas ao mesmo tempo foi oportunidade mesmo, né? Quando eu deixei de, quando eu deixei de trabalhar com meu pai, eu fui para o mercado de trabalho, eu fui ser colaborador, né? Então eu iniciei minha jornada como estagiário de importação no Civan, né? Trabalhei um ano lá, e aí um amigo me convidou para ser funcionário dele trabalhando nesse segmento. Trabalhei 2 anos nesse segmento e resolvi virar concorrente, né? Virei concorrente, implementando coisas que eventualmente eu não pude implementar onde eu trabalhava. Comecei pequenininho, prestando serviço para concessionária, e aí as portas foram se abrindo, né? E aí a gente não parou, sempre buscando inovação, né? Posso te dizer que a gente sempre trouxe muita inovação para Manaus. A gente foi a primeira empresa a trazer marcas renomadas a nível mundial do segmento de som automotivo, as marcas mais premiadas, mais bem, de mais boa, de melhores reputações a gente trouxe para a Servitec em Manaus. Isso ali em 2008, né? E tu consegues identificar, nesse período todo de Servitec, o que que foi mais dificultoso, o que que te deu mais trabalho para que essa empresa chegasse no nível que está hoje? Então, cara, empreender no Brasil tem muitos desafios, né? Entender de parte tributária, entender de legislação trabalhista. Quando a gente começa, a gente não tem as assessorias, né? A gente vai aprendendo nos erros, né? Erra, corrige. E então são, é um oceano assim de muitas dificuldades, né? Ausência de mão de obra, boa parte da mão de obra é a gente mesmo que forma, você não encontra profissional pronto, né? E aí acaba sendo um misto, né? Você traz aquele que tem pronto e aí a gente mescla com o nosso conhecimento e melhora a performance dele, né? Eu tenho na Servitec, eu tenho um orgulho muito grande. Meus primeiros 5 funcionários estão na empresa até hoje, Maravilha. né? Então, assim, a gente Família, né? tem uma retenção muito grande, né, de talento, a gente desenvolve e retém. Eu tenho um turnover muito baixo dentro da empresa, a gente tem muitos funcionários acima de 10 anos, né? A gente tem muitos funcionários acima de 15 anos de empresa. Então, a gente forma e retém, né? A gente tem a dificuldade logística, né? Então, de manter um bom estoque, de manter bons produtos sempre na prateleira. Sempre viajei muito para buscar novidades, então a gente sempre saiu na frente em muitas áreas, né, do segmento automotivo, entendeu? E nesse período, ainda falando de Servitec, tu tiveste algum incentivador, alguma Boa colocação. inspiração, alguém que você se espelhou e disse, pô, quero chegar lá igual a esse cara, ou pelo menos parecido? Eu não quero buscar nem muito longe, não. Perfeito. Eu tive um grande incentivador, que foi meu sócio, hoje já falecido, né? Armando Miranda, tenho muito orgulho de sempre trazer o nome dele, porque eu tinha as ideias malucas e o cara dizia, bora fazer. Né? A gente Ele era sócio meio a apostava. meio e sempre apostou. Que E sempre legal. disse, se der errado, a gente tentou, Tudo vai. bem. Então, assim, esse cara foi um grande incentivador meu, E um né? motivador, né? Muito incentivador e motivador. Impulsador. Impulsador. E
a gente nunca deixa de, a impulsionador. gente nunca deixa de tirar nossa referência, né? Nosso pai, assim como você tem Com um certeza. grande orgulho e um grande norte olhando o teu pai. Direcionamento, né? Eu tenho meu pai também, né? Sempre busquei corrigir alguma coisa que eu falhei junto com ele, porque eu empreendi durante um tempo como funcionário dele, e na minha empresa tentei errar menos, né? Então, minhas referências são essas mesmo, né? Meu sócio, que foi um grande parceiro de vida, né? A gente era muito próximo em muita coisa. Pescava junto, viajava junto, trabalhava junto. Só na Estavam hora de dormir que ele ia para casa dele, eu ia para minha. conectados, né? Estávamos sempre conectados. Então, Maravilha. a gente deixou de ser sócio com 10 anos de parceria, né? Ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu, continuamos amigos. Perfeito. E aí ele acabou ficando doente, falecendo, mas continuamos amigos até o último dia. Então esse cara, assim como meu pai, eu Sensacional. tenho uma saudade muito grande aí da nossa convivência. E quando é que você percebeu que a Servitec estava dando certo? Que você disse, poxa, aqui eu posso continuar. Aqui eu posso investir cada vez mais, que eu vou ter um lucro significativo. Então, eu não sei dizer se a nossa motivação principal é o lucro propriamente dito. Ele é só resultado mesmo. Perfeito. Ele é só é, um ponto ali do resultado. Mas quando a gente começa a perceber recorrência no mercado, o cliente foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Cliente As fiel. concessionárias, que era meu primeiro modelo de negócio, fornecimento de produtos e serviços para as concessionárias, eram meus parceiros iniciais e principais. Quando você começava a ver o outro te chamando para trabalhar. Então ali a gente já começou a sensibilizar que a gente estava indo no No caminho caminho, certo. né? Em diversos momentos havia mudança ali no tabuleiro, né? Um outro player entrava, já tinha os players antes de mim no mercado, a gente ali tirava, daqui a pouco voltava o outro parceiro, a gente saía de uma concessionária, daqui a pouco chamava de volta. Então isso tudo validava ali a nossa eficiência, né? Que a gente estava realmente sendo bem cotado no mercado. Quando a gente foi para o consumidor final, que a gente abriu loja ali com 2 anos de servindo apenas como mão de obra em concessionária, a gente começou apenas com a parte de estética, a gente não tinha ainda quando começou a parte de acessórios, era banco de couro, polimento cristalizado naquela época, né? Permeabilização de bancos, eram coisas mais simples, né? E a gente começou a ser prestigiado pelo mercado. Então ali foi sempre nos dando garra para estar trazendo Maravilha. produtos novos e serviços novos para o segmento. E o que te fez mudar, ou melhor, alterar essa rota, indo para outras áreas do empreendedorismo? Legal. Então, a pergunta ela tem coerência, fundamento e é bem fácil de explicar. A gente que acompanha, que está sempre estudando os assuntos, a gente começa a ver a mudança no comportamento do consumidor, né? Então, por exemplo, quem é o público principal da Servitec? Homens e mulheres, predominantemente homem, da faixa etária de 40 mais, 40, 60 anos. Esse tem uma representatividade de 70% do meu consumidor. Ou seja, o jovem ele está tendo uma outra visão de consumo. Muitos não querem ter a responsabilidade de ter carro, quem pode ter não quer ter. Diferente da nossa época, a gente queria ter o carro para poder namorar, né, para a gente poder se posicionar, né? A nossa geração era louca por carro, né? A gente passava, sabia de tudo, sabia dos detalhes. Os jovens de hoje, em percentual bem menor, ainda sabem. Só coloca o carro para frente. Muitos que têm, ele só está preocupado em andar, ele não vê aquilo como extensão, às vezes, da personalidade dele, como nós nos muito víamos, menos né? como uma joia, né? Muito menos como uma joia. Talvez o mercado era muito fechado, não tinha aí. Hoje é muito fácil. Na nossa época era muito difícil ter, né? Então, uma outra visão também
foi a questão da tecnologia, carros autônomos, num curto prazo de tempo, o carro vai parar de bater. Hoje o carro já te avisa quando vai colidir, né? Ele já... Então, isso tudo começou a me mostrar que talvez esse mercado desaqueça no médio e longo prazo, né? Pelo menos da forma como era vivido, né? Como é vivido hoje, ele há de mudar. E também os momentos oscilantes da nossa economia no Brasil, que oscila com frequência, né? Quando se passa por dificuldade financeira, quando tem alguma crise econômica, a primeira coisa que a pessoa corta é o supérfluo, que é um pouco do que a gente vende, né? Mas, ao mesmo tempo, achas que foi só por uma percepção, por uma análise, é, no que diz respeito ali à diversificação? Ou Isso, seja, é uma oportunidade de você não depositar a galinha dos ovos de ouro só em uma isso. determinada coisa. Você vislumbrou no mercado de trabalho outras opções que poderiam dar certo no segmento. Sim. Nesse período aí a gente tentou ensaiar algumas coisas, né? Hum, A, a gente montou um negóciozinho ali, a gente viu que não era, passou ele para tá. frente, né? E aí a gente entrou no segmento de alimentação, né? Acabou aí entrando no segmento de alimentação como mais como um braço ali de possibilidade de empreender. E aí eu te pergunto, o que que fez com que você escolhesse essa área? O que que te chamou a atenção para que a área de alimentação pudesse ser melhor para você do que outras atividades? Felipe, primeiro foi oportunidade mesmo, né? Hum, Assim como a Servitec foi uma oportunidade de estar inserido perfeito. e ir, o de alimentação acabou acontecendo igual. Era uma empresa que estava ali sendo vendida, sendo passada. A gente conversou, olhou número, viu possibilidades e acabou entrando, né? No segmento de cafeteria, De entendeu? cafeteria, né? E conta pra gente, e quanto tempo depois da Servitec você conseguiu empreender nessas outras A atividades? Servitec já tinha 15 anos, né? A gente já tinha 15 anos e aí deu essa oportunidade e a gente foi para um outro segmento, mas já estava consolidado, né, no segmento automotivo, que é meu segmento principal, né? Mas a questão é, para que você pudesse ir para outro segmento, na tua cabeça você tinha que consolidar aquele primeiro? Sim, sem sombra de dúvida, né? Felipe, uma coisa Ah, que eu sempre coloco, né? Ah, o que que te diferenciou? O que que você acha que fez o você dar certo no segmento e tal? vai ter essa pergunta também, É, mas vai lá, é, é o conhecimento. com certeza. Se tu me perguntar de qual é a dica que você dá de empreendedorismo, é o conhecimento. A perseverança é o primeiro de todos, Com né? certeza. Perseverar, porque inúmeras vezes deu errado. O que fez dar certo foi é, a tentativa, a insistência de fazer aquela ideia dar certo, né? Ela só não tinha dado ainda, e a Certo, insistência fez ela dar certo. Mas é a busca pelo conhecimento. Quando a gente fala conhecimento, é conhecimento geral, certo. né? É conhecer sobre gestão, né? Principalmente sobre gestão, o resto Hum, tu busca assessorias, né? Preciso conhecer muito jurídico? Não, tem o Felipe, certo. né? Eu busco a ajuda do Felipe. Preciso conhecer a parte tributária? Posso pedir, busco um contador, né? Um advogado tributarista para nos assessorar. A Servitec teve inúmeras assessorias nesses 20 anos. Assessoria de atendimento, assessoria não só o contador, uma assessoria paralela para dar uma segunda, uma terceira opinião, ver se o caminho está certo. Assessoria jurídica, né? E esse conciliar com as outras empresas, como é que foi isso? Foi um processo dificultoso, justamente porque era um outro segmento? Como é que você caminhava nisso? Buscando assessoria também, né? Eu não entendo de nada de alimentação. Essa- A gente ia Isso, buscar pessoas. cursos, chefe de Não, era cozinha, assessoria mesmo, assessoria? consultoria, melhor dizendo, Ah, entendi. consultoria. Chamava consultores na área de cozinha, mano, o caminho assim, é esse, assim, e aí vinha dando. Já tive Entendi. consultoria de delivery, né, consultoria de atendimento. A gente pensa que é tudo igual, mas não é, né? O básico a gente tem que ter ali, aquela educação. Você pede para tua equipe de atendimento ter a fineza do atender, que é uma tecla que a gente bate muito, né?
o básico muito bem feito, né? Que é atendimento. E hoje, nesses demais segmentos, que a gente já falou bastante da Servitec, o que te desafia? O que você quer ainda mais hoje? Seja em engrandecer e fortalecer a Servitec, que é o teu carro-chefe, bem como as demais empresas que você está evoluindo cada vez mais. O que te desafia? O que te motiva a dizer, pô, quero mais? Pô, eu tenho novas oportunidades e eu estando aqui, na minha concepção, eu estou ainda na minha zona de conforto e vou sair da minha zona de conforto para melhorar. Ou seja, aquela ambição boa, valorosa e significativa. Então, Felipe, o empreendedor, ele está sempre olhando, né? Ele está sempre vendo possibilidades. Dentro da própria Servitec, que é meu segmento principal, a gente está sempre empreendendo novamente, está sempre buscando evoluções. Então, por exemplo, dentro de todos os nossos segmentos, que são vários dentro da Servitec, a gente atua no segmento náutico, a gente atua no segmento Olha, residencial, a gente atua no segmento de aviação, né? maravilha. Então, esses já são as áreas de ampliação de Do mercado segmento, né? dentro do segmento, né? Então, a gente faz toda a parte de tapeçaria, toda a parte de sonorização, parte de pintura, de piso e embarcações, né? De lanchas pequenas, lanchas grandes. A gente faz a parte de película, a gente atende residências, né? Então, eu acho que a gente tem, dentro daquilo que a gente já é especialista, inúmeras oportunidades de ampliar o negócio, né? A questão é que, pelo menos a gente vê, né, por te conhecer e saber um pouco mais, cada vez mais sobre você, que você tem aquele 3D: dedicação, determinação e disciplina. Mais ainda, o foco e crença no Criador. Então dá tudo certo. Dá tudo certo. E a gente vai engrandecendo e fortalecendo essa ideia de cada vez mais melhorar. E aí, não só de sucesso vive o homem, ou seja, a gente também tem fracassos, a gente tem perdas, Sim. e nesse período todo de empreendedorismo, seja na área que você atua, em qualquer das áreas que Uhum. atua, o que mais para você te dificultou? O que mais fez com que você pensasse em desistir ou nesse segmento, nesse período, tiveste perdas, fracassos Correto. e disse, será que eu consigo me reerguer e melhorar? Perfeito. Então, nesses 20 anos, a gente já fracassou algumas vezes. A gente já teve ideias que não foram consolidadas. A gente já teve segmento que a gente entrou, ou atividades que a gente tentou que não deu certo. Talvez eu não tenha insistido o suficiente, né? Mas a gente já teve, sim, já passou por muitas dificuldades, né? A gente passou já por duas crises, crise de 2008, crise de 2014. E essas, elas vêm para derrubar mesmo, né? A gente precisa ter muita fé em Deus, acreditar. Passei por períodos de dizer, esse mês eu fecho minha empresa. Passei por essa fase, né? A gente teve ali a crise de 2014, crise, mudança de governo da Dilma para o Temer. O Brasil viveu uma depressão financeira muito grande. Naquele ano foi muito difícil. Eu entrei na minha empresa mais de uma vez, dizendo: provavelmente esse será meu último mês. Porque o que eu vendia não pagava minha folha de pagamento. Então eu tinha ali a preocupação de chegar no final do mês e dizer: eu não sei como eu vou pagar, né? E a minha equipe, todo dia que estava comigo, sabia disso. A gente se reunia, eu dizia: galera, se eu não conseguir pagar, a gente fecha, eu dou 10 multimídia para ti, dou 10 bancos de couro para ti, vocês não vão ficar na mão, porque assim, eu tenho esse alinhamento com a minha Sim, equipe, tem que ter, né? né? Minha equipe É uma equipe, é né? uma equipe, minha equipe sabe. Se a gente está bem, eles sabem, se a gente está ruim, sabe, porque a gente fala para todo mundo, né? Então, ali foi um ano difícil, um ano de muito aprendizado, mas eu sempre tive uma família por trás, né? Eu tô com a minha esposa Raquel há
há 20 anos já, né? O Também tempo que eu tenho atua, de ela empresa. trabalha lá? Hoje ela trabalha comigo, né? Meu braço direito, ela cuida do Maravilha. financeiro. E, e aí sempre teve aquele apoio moral de dizer, cara, vai até o último dia, vai até o final e a gente tá junto, né? Minha família também, pai também, mãe também. Então eu sempre tive esse apoio. Então tava tudo bem. Eu nunca tive medo de dar dois, três, quatro passos para trás, se necessário fosse. Né? E Deus, em primeiro lugar, Amém. a gente se fortalece nisso. Isso dá muita segurança para a gente dar os passos necessários para a vitória. E como é que foi o teu comportamento frente à pandemia? Perfeito, perfeito. A pandemia, ela foi uma época mais drástica do que essas duas que você acabou de nos contar? Olha, ela foi drástica nessa parte de perda, né? Eu perdi meu pai, assim como você perdeu o seu, né? Na mesma Quase na época, mesma época, né? inclusive, perdi na pandemia. Então, uma perda irreparável, né? Então, nesse âmbito, Como é que ficou a cabeça? não, meu, assim, dá pra escrever um livro, porque assim, eu já tinha mais de uma empresa, eu tinha perto de 200 colaboradores nessa época, Certo? e você é o arrimo de 200 famílias, pô. Né? Eu Essa não, eu não preocupação é. gozo de, não gozava de um bom capital financeiro para dizer, pode fechar tudo. Então foi muito difícil, né? A gente fechou a empresa algumas vezes, como o segmento automotivo, segmento de alimentação, era segmento de primeira necessidade, então a gente estava aberto por isso. Quando chegou naquela época da falta do oxigênio, fechou tudo, a cidade ficou sitiada e ali foi tenebroso. Então foram aprendizados diferentes, né? E não tinha previsão para terminar, né? Não tinha manual de instrução. Por exemplo, na pandemia, na época da crise financeira, a gente tinha manual de instrução. É, Você busca, sabia ali você onde vai segurar. atrás, você vai atrás do banco. Você vai atrás de quem na pandemia? Não Não tinha, tinha quem recorrer, né? não tinha. As informações eram todas. Por exemplo, nós temos uma indústria, né, de banco de couro. Nós temos uma Certo. fábrica de banco de couro. Boa parte da nossa mão de obra é feminina e são senhoras de idade. Não só de idade, mas compunham o nosso time senhoras de 60 anos, 65 anos, né? Que era a Ah, idade de risco, é, né? Eram grupos de risco. olha isso. E eu tinha Quebrou contratos todo com mundo. concessionárias, né? Eu tinha contrato com fornecimentos. Então, e aí, cara, olha só como é que são as coisas. De um grupo de 200 pessoas, eu acho que eu não tive 5% de pessoas que disseram: olha, eu tô com medo, eu não quero ir trabalhar. Eles Eram quase apostaram, 90%, 95% dizendo: não, eu não quero fechar, eu quero trabalhar. E eu sentia, Felipe, que não era, apostando, né? Que não maravilha. era só Não era necessidade só, não, é financeira, não era. de Era estar necessidade de encampando ali, viver, né? de De estar estar dizendo assim: a vivendo, gente né? está Você junto. faz parte desse projeto, Eu você faz via as parte dessa história, pessoas, né? eu via as Ah, isso é pessoas, maravilhoso. 90% tinha uma outra pessoa que era de risco, que a gente sensibilizava, cara, eu tenho medo, eu já tenho um problema de asma, que ninguém sabia, E né? principalmente com essas senhoras, né? De mais de Principalmente com 60 as anos, né? senhoras. Então, a gente tinha ali, cara, eu perdi quem eu não podia perder, eu perdi meu pai. Mas graças a Deus, eu não morreu ninguém da empresa, ninguém, nenhum lugar, né? Que pudesse deixar alarmado, né, o pessoal e fizesse debandarem, né? Isso Não, também a é gente bom. não teve. Todo mundo foi muito unido. Eu lembro que na Suprema Brigadeiria, Uhum. no primeiro momento ela foi fechada, né? Tá. Porque todo mundo fechou e logo depois reabriu ali no delivery e tal. Muito igual. A gente recebeu uma notificação que tinha que fechar. Passou lá, não lembro qual foi o órgão, passou, olha, tem que fechar e tal. Tá. E ali foi pré-Páscoa. A gente estava todo pronto para a Páscoa, fecha. Nossa, cara, Caramba. foi bem difícil. Todo Prejuízo, mundo né? se uniu, toda a mão de obra, toda aquela força que se preparou ali 2 meses para aquele momento, esmureceu. E aí, tipo, 3 dias depois veio
Veio uma oportunidade de reabrir em modelo de delivery. Delivery, né? E na mesma hora, no grupo de WhatsApp, todo mundo, ei, eu tô pronto, eu posso ir, embora, eu vou. Unânime. Porra, isso dá um Isso fôlego, dá isso uma dá uma motivação motivação, maravilhosa, né? né? E aí todo mundo voltou com todos os seus cuidados devidos, que precisava voltar para aquele momento. Foi muito bom financeiramente, porque muitos lugares estavam fechados, a gente estava preparado para a demanda e vendeu tudo, não perdeu nada. A sociedade toda prestigiou. E assim tiveram muitas lições de união. Parte da equipe está até hoje também. Graças a Deus a gente tem essa característica. Turnover baixo em todas as áreas. O que que hoje você... Qual é o teu desafio? O que que te desafia ainda? O que que você quer ainda melhorar? O que que você Tá. acredita que seja capaz? Vou, Ah, eu vou chegar naquele local, naquele lugar e eu paro. Ou tá. eu quero continuar até 80, 90 anos trabalhando. Eu vou te responder. Eu vou te responder isso com três áreas diferentes da minha vida. A primeira Perfeito. resposta é que eu pretendo trabalhar até morrer. Quero Maravilha. morrer. Se eu viver até 90 anos, eu quero trabalhar numa das minhas empresas até 90 anos. Meu último dia eu vou estar lá trabalhando. Eu gosto de trabalhar. E assim, tenho várias concepções positivas sobre o trabalho, né? Não pretendo me aposentar nunca. É, Se desse tudo errado hoje e eu tivesse que fechar as empresas porque eu quebrei, porque eu já me consideraria uma pessoa de sucesso. A empresa tem 20 anos. Amém. Então já está tudo bem, eu já provei para mim mesmo a minha capacidade, Perfeito. beleza? Mas tem uma área da minha vida que ela está em formação o tempo todo, de aprendizado, né? Que é ser um chefe de família, ser um Maravilha. pai. Então, hoje minha ambição, é, o meu, o meu norte de sucesso, Motivação. minha motivação é manter a minha família, manter minhas filhas quererem voltar para casa, quererem estar em casa, quererem viver em família. Hoje é a tua prioridade? É minha prioridade, né? Quando é É que a deu, quando paternidade. é que deu essa mudança Quando de nasceu, porra, chave? quando Foi- nasceu a filha, quando nasceu meu primeiro filho, eu Ah, entendi a minha responsabilidade. Vou certo. ajeitar minha cadeira aqui. Quando minha primeira filha nasceu, Ah, eu era uma família apenas de um casal, eu e minha esposa, né? Já considerava ali família. Mas quando a minha primeira filha nasceu, eu entendi tudo. Você ainda não entende, não, ainda você não. ainda não entende Chegando isso lá. não, tá, Felipe? Mas tudo muda, tá, irmão? É outra cara. Eu acho que é um hormôniozinho que vem dentro da gente, da paternidade, que o instinto, né, que Ah, aflora muito do que eu aprendi, né? Eu tive uma família muito presente. Então, assim, respondendo essa tua perfeito. pergunta que era de âmbito Ah, profissional, eu te respondi com âmbito certo. pessoal, E, familiar, porque hoje é a minha maior empreita hoje, tá, cara? É a ah, minha família, é criar, dar educação para minhas duas filhas certo. e fazer isso, né, com excelência, da maneira Perfeito. que E, precisa e ser. aproveitando a oportunidade, se você me permite, no seu lado profissional, ou melhor, no lado pessoal, hoje você consegue dar essa atenção devida, Consigo, você consegue conciliar diante de todos esses consigo. empreendimentos, dando hoje uma maior atenção à tua família? Então, Como é que você conseguiu fazer isso? eu fui pai velho, né? Ah, A minha filha nasceu, eu tinha 39 anos. tá. É, é, como eu já estava com a minha, es- com a- nesse meu relacionamento já há muitos anos, Perfeito. eu sempre dizia, minhas filhas foram planejadas, já teve data, vamos fazer Olha, agora? Vamos, foi sempre maravilha. sendo planejado. E eu sempre dizia para o meu sócio, que era meu melhor amigo, eu sempre dizia para as pessoas próximas que quando eu tivesse filho, eu ia querer encerrar meu expediente e ir para casa às 5 horas da Olha tarde. isso. Então, eu sempre participei, né, de todas as atividades familiares de pai, né?
dava banho, dava janta, botava para dormir. Foi presente Até sempre, né? porque, sempre presente, até porque foi uma perto da outra. Então, quando a segunda nasceu, eu assumi a mais nova, né, que tinha 2 anos na época. E eu lembro que inúmeros compromissos eu falei, cara, não dá, 5 horas eu tenho que estar em casa. Né? Eu trabalhava durante o dia e na pandemia, minha esposa, na época, trabalhava na Petrobras e ela tinha acabado de ter filho, então ficou ali pandemia todinha em casa, em home office. E eu ia pra luta, eu ia pra rua e voltava no final do dia. E foi assim o tempo todo. Então eu me planejei para isso, tá, Felipe? Aí Conseguia quando você seguir a fala sobre. programação, né? A gente é planejamento, né? Então Perfeito. tudo é planejamento. Então as minhas obrigações de pai, elas estavam lá no meu hall de planejamento. Estava na minha lista lá de planejamento. Então dá para conciliar porque ela faz parte das minhas atividades. E é a mais importante, por sinal, né? Interessante. E eu gostaria de saber também, já no ramo profissional, qual é a tua formação de origem, que a Ah. gente acabou te apresentando aqui e não soube disso. Então, Felipe, por sorte eu consegui me formar. Eu me formei com 38 anos em Em administração, administração. né? Eu Ah, sempre tive uma dificuldade muito grande de estudar, né? Nunca fui muito bom perfeito. aluno, mas minha família é família de educadores. Meu pai e minha mãe são professores, né? Certo. Então, minha família tinha escola, então assim, eu tinha que entregar esse resultado. E uma das minhas maiores motivadoras foi minha esposa, por quê? Maravilha. Porque quando eu me repatriculei e voltei para a faculdade depois, já tardiamente, eu fui para a carreira solo, eu comprei a parte do meu sócio. E naquele momento foi difícil, foi um aporte, eu tinha um compromisso com ele de pagar ali a compra. Eu Uhum. pensei em desistir da faculdade. Eu falei, era o último período, era o último ano. E a minha esposa falou, bicho, te matricula e vai. Se reprovar, reprovou, mas não para de ir. E eu Uhum. fiz, e aí deu tudo certo. Eu fui e me formei. Me formei em administração. Certo. Mas assim, apesar da faculdade, eu sempre tive inserido em meio de conhecimento de gestão. Sempre fiz muito curso de gestão, sempre fui para muita palestra, sempre fui para muita imersão de conhecimento de administração. Então, minha formação ela é de administração de empresas, em marketing, né, com especialização ali em marketing, mas eu sempre estudei gestão o tempo todo. E o que você pode comentar, avaliar inúmeros aí empreendedores que já faturam bilhões de reais e hoje dão dicas dizendo mais ou menos assim: se eu pudesse na época, eu não frequentaria um banco de faculdade, eu me especializaria e, como você acabou de dizer agora, em áreas de atuação que Correto. pudessem me engrandecer e fortalecer o meu conhecimento. Ô, Felipe, assim, ó, eu sou conservador nesse ponto. É básico, né? Todo mundo fala que faculdade não é mais nada. Cara, peraí, é sim, né? É muito mais do aluno do que do ensino, né? É, todos os conceitos básicos, teoria geral da administração, 1 e 2, que é a Venato, né? A teoria ela é importantíssima, tá tudo ali. Se você lê, se você aprende, você encurta o caminho em muita coisa. Você valida na prática. Não quer dizer que se você não tiver a teoria, tu não vai vencer. Tu vais vencer com muito mais dificuldade. Tá bom? Então, assim, sou conservador. É muito importante a faculdade, sim. Acho relevante. Nas minhas contratações, eu avalio e olho, sim, se a pessoa tem mínima. Eu costumo dizer o seguinte: a pessoa concluiu uma faculdade, eu do lado de cá, que estou fazendo Como a é que faz essa contratação, análise? eu digo assim, essa pessoa que concluiu a faculdade, ela tem condições de avaliar um manual, ela tem condições de preparar um treinamento para a equipe dela, né? Ela tem condições de ver e aprender com o playbook de vendas, que é algo bem atual. Então, particularmente, eu sou totalmente a favor, sim, da conclusão, porque é mínimo, é básico. E depois você busca ali a especialização específica dentro do que você gosta. Então.
Até, Sou conservador nesse ponto. até porque fazer uma outra faculdade, e já você tendo uma bagagem significativa, isso te ajuda a Perfeito. engrandecer, a melhorar o teu estudo, a tua profissão, a tua atividade. Felipe, Isso, minha primeira faculdade ah, foi de informática, na UBRA. 19 anos eu terminei o segundo grau e já fui fazer faculdade de informática. isso, Não sei se tu te recorda, não vou lembrar o ano, ah, mas a gente viveu aqueles apagões. Lembra que sim, Manaus sim, sim, ficava sim. no racionamento de energia? Eu fazia faculdade de informática sem energia. Uhum. Eu fiz até o quinto período. E esses 5 períodos de faculdade de informática, uma outra área que não tem nada a ver, me deu muita base para inúmeras áreas dentro da empresa. Lógica de programação, ela é altamente relevante no mundo dos negócios. A lógica de programação nada tem a ver, ou melhor, não tem só a ver com a lógica de programar. Ela tem a ver como você olha para os processos internos da empresa, como eles funcionam, né? Então também deu base para outros conhecimentos dentro da área de administração. Esse é meu ponto de vista em relação a isso, E o que que né? tu, e o que que tu podes falar hoje, analisando o mercado, a atual situação, o atual posicionamento do empreendedorismo hoje? O que que você pode dizer, vamos dizer assim, fazer uma análise da época que você começou Uhum. e hoje como está? Tá, vamos lá. Hoje a gente tem tem fonte de informação abundante, gratuita, né? Sim. É, eu não consigo ver nos dias de hoje, né, nenhum jovem que entra no mercado de trabalho Hum, nem encontra isso no YouTube, nos podcasts, nas informações que tem gratuita. Por exemplo, que eu comentei ainda agora, a teoria geral da administração, sim. conceitos. Todo mundo vai para superficialidade e alguns poucos se aprofundam, né? Os autodidatas vão lá, pegam mais informações Mas e a análise é rasa, né? é análise rasa. Então, assim, hoje a gente tem muito profissional de análise rasa, né? Muito especialista de análise rasa. Na nossa época, a gente tinha escola técnica, FEPEM, Era mais qualificado? FUCAP, eles formavam muitos profissionais que vão ser, inclusive, os profissionais da atualidade, né? É. São os funcionários técnicos, são a mão de obra técnica que hoje está em falta. Então, o mercado de trabalho hoje está com pouquíssima mão de obra. O jovem hoje ele pensa diferente, né? Ele não tem as mesmas necessidades que a gente tinha. É diferente, né? Eles estão muito mais ali na autorrealização. Enfim, talvez isso dê um outro podcast. Então, isso é a parte diferente que tinha, né? A gente não tinha como buscar muito conhecimento como tem hoje. Só que ao mesmo tempo era equilibrado. Eu não tinha, meu concorrente não Também não tinha. tinha, né? Hoje a Hoje eu tenho, meu informação concorrente também tem. Então todo mundo busca e aí vai aquele que melhor buscar informação, melhor buscar parceria, se desenvolve. e quais são as dicas que hoje você pode falar para quem está começando a empreender? Onde ele tem que focar? Como é que ele deve chegar no mercado de trabalho para lograr êxito como você teve? Tá? Então, se a gente estiver falando de um jovem ou uma pessoa começando, o melhor Certo. lugar de empreender é dentro da empresa dos outros, né? Olha aí. Então, eu sempre falo isso para minha equipe, eu tenho 10 vendedores. Ele tem uma mesa, um computador, um telefone, uma lista de clientes. Perfeito. Ele está empreendendo dentro da minha empresa, né? Então, primeiro, É porque ele não tem não tem, estrutura, não tem não nada, tem né? conhecimento. Ah, Claro, tem pessoas que já claro. nascem num berço de informação, já começam a trabalhar desde cedo e legal. Mas quem quer começar, se tiver lastro financeiro, capacidade de pagar para aprender, legal, vou aprender com meus próprios erros. Mas até eu mesmo empreendi na empresa do meu pai como funcionário, eu era balconista, vendedor, gerente, e depois eu fui empreender na empresa dos outros, né? Então a dica que eu dou é comece empreendendo na empresa dos outros.
com aquele espírito de dono. E segundo, irmão, é buscar conhecimento, né? É o que a minha visão em relação a mim, fazendo uma retrospectiva, foi o conhecimento que me levou do ponto A para o ponto B. Uma outra coisa que eu já falei é a perseverança. A perseverança com conhecimento. Quando falaste em conhecimento agora, dá a entender, e me corrija se eu estiver errado, se hoje Deus nos livre e guarde, você perder tudo, mas permanecer o conhecimento, você é capaz de construir tudo de novo e ainda mais. Se eu perder, Quase se eu tudo. perder o dinheiro, né? Não, se você falir, ou Pois é, se eu perder o dinheiro, perder a empresa. Mas é isso, aí ficou todo o conhecimento. Eu já sei, esse aqui eu não posso fazer de novo, esse aqui me derrubou, né? Então, se errar, tem todo o laço de conhecimento que ficou. E o que você faria hoje que não deveria ter feito antes? Algum erro, algo que poderia fazer com que você atingisse não mais rápido, mas de uma forma mais direta Encurtar ao o teu caminho, sucesso? Felipe. Não digo encurtar, mas você ser mais cauteloso o suficiente para que você estivesse em uma posição melhor hoje. Felipe, eu não se fechei. Isso é que é possível. Eu ainda não fechei nenhuma empresa. Todas as que eu abri, elas estão abertas. Onde que eu quero chegar? Os erros que eu cometi foram os que me deram um impulso para corrigir. Vou dar um exemplo. Em 2016, em 2015, naquele fatídico ano lá de recessão financeira, eu trouxe uma novidade para Manaus. Os clientes que frequentavam minha empresa vão lembrar disso. Pelo que eu me recordo, pelo que eu estudei no mercado, eu fui a primeira pessoa a trazer para Manaus a lavagem premium. Eu me recordo que não existiam nem empresas no Brasil com produtos refinados para tal. E aí, cara, eu tentei desenvolver um negócio. Comprei frascos de produtos de beleza, coloquei o produto dentro para tentar dar uma impressão diferente sobre aquele serviço. Eu passei 1 ano e meio tentando implementar lavagem premium em Manaus e não consegui. Por quê? O que deu errado? O consumidor não estava preparado, as técnicas, por mais que a gente já estivesse fazendo isso há muito tempo, ainda não estava com o posicionamento correto, né? Eu lembro que uma lavagem em Manaus naquela época era 20, 30 reais. Quando muito era 50. Como é que você ia falar de uma lavagem de 180 reais? Cara, não vou dar, meu amigo. É um impacto muito grande na né? vida do cidadão manauara, né? Não fazia parte ali da lógica do consumidor. 4 anos depois, se começou a falar muito disso a nível nacional, sobre essa parte de estética automotiva. Antigamente falava embelezamento automotivo, não era nem estética, né? Exatamente. E aí começou a ter a mídia social, a internet começou a mostrar isso. E o consumidor começou a falar, pô, eu também quero aquilo. E no momento que eu mostrei, não tinha isso. Então era mais difícil de performar. Vendia, a entrega não era boa, era um conjunto de fatores. E o mercado nem tinha produtos de alto nível para essa demanda. Então, por exemplo, quando chegou a demanda, eu já estava com metade do caminho pronto. E pera lá, eu já comecei a fazer isso, eu já sei mais ou menos como é. Então eu não consigo enxergar na minha jornada nada que eu tivesse que pular. Porque aquilo fez eu ficar mais forte para quando eu estivesse pronto para fazer, quando eu tivesse no momento de fazer, eu já estivesse pronto. E para te lançar algo novo no mercado, como é que você se programa e analisa o mesmo para que assim eu possa errar menos, né? errar menos. Business plan, plano de negócio. Então hoje tudo que a gente vai fazer através desse conhecimento que eu sempre bato na tecla, buscar conhecimento, a gente faz um plano de negócio. Mas ele não quer dizer que vai dar certo. Ele vai minimizar. Mas é uma pesquisa? A gente estuda o mercado, quem é o concorrente, ele está fazendo igual, como ele está fazendo, né? É um plano de negócios mesmo. Recurso suficiente para fazer. Mas aí nessa situação, como tu explicaste, tu foste um inovador, então não tinha como fazer essa pesquisa de mercado porque ninguém estava fazendo. Então. O que te motivou a fazer? A ser o diferencial? Como a gente tá no segmento há muito tempo, você vê a carência, né? Você vê o gap de oportunidade, você vê que é possível, né? Mas a gente nunca pode esquecer o motivo fim disso, o cliente.
Então a gente tem o nosso ideal, mas a gente não é o cliente. Não pode, E né? aí O cliente não pensa igual a não gente. pensa igual a gente. Então, Entendi. a gente tenta acertar para que o cliente contemple aquela tua ideia, né? E se sempre desse certo, Entendi. E a gente também falou de educação, né? Você falou da importância dos bancos escolares, da faculdade. O que que hoje tu podes falar para o nosso público, recomendar um livro, um material de ajuda na tua área tá. que possa engrandecer, possa fazer com que esse aluno, já próximo aí de ser um empreendedor, possa se desenvolver? Rapaz, tem um livro que tem todas as respostas, né? Ah, Na sim. Bíblia A tem Bíblia. muita parte de empreendedorismo, Tá. mas como eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia, apesar de ser um estudante eterno dela, vamos falar de livros voltados mesmo. Tá. Cara, eu ali há pouco tempo, Hábitos Atômicos, eu acho um livro para todo empreendedor, que é fazer um pouquinho a cada dia e você ter o resultado lá no final. Fala de planejamento e execução. E aí todos os livros clássicos aí da atualidade a gente pode estar indicando para leitura, né? A gente Maravilha. não pode esquecer dos livros clássicos Clássicos, também, né? Teoria Geral da Administração, que tem Administração, muita coerência, né? planejamento, controle, Philip direção, Kotler, né, né? que é o pai do marketing, também são livros atualíssimos para quem faz gestão de empresas, entendeu? Maravilha. E nessa trajetória toda, Som, qual vamos dizer assim, qual o conselho mais valoroso que você recebeu durante esse tempo todo, que te fez melhorar na qualidade de empreendedor e principalmente como pessoa? Consegues avaliar? É, Estou fazendo aqui. vamos lá. Felipe, eu tenho 3 palavrinhas que eu já uso há muitos anos: foco, determinação e tempo, né? Essas 3 palavrinhas, se tu colocar em qualquer coisa, vai te levar ao êxito, né? Foco, você saber muito bem o que você quer, Sim. determinação para não se desviar, Aham. e o tempo, porque ele é o pai de todas as coisas e ele vai te maturando, né? Ele vai te amadurecendo para isso. Tu já fugiste dessa pergunta umas 3 vezes, mas vou fazer a quarta de uma maneira diferente. Qual é o teu próximo passo? Qual é o teu principal objetivo? Agora, depois, diante de tudo, ir para um novo segmento, Não, não, manter os não. segmentos que você já tem? Porra, bem colocado, Felipe. Eu vou te dar mais uma loucura minha aí. Aí, agora, olha, Pronto, porra. de primeira aqui, hein, Porra, pessoal? Vamos lá. Meu pai faleceu e aí a gente tinha um sítio. Há 30 anos Certo, lá, que você era o me sítio era falou. dele, eu passei a cuidar do sítio. Olha aí. E aí eu Hortifruti. comecei, não, pô, eu comecei a empreender no agro de uma maneira geral, né? Não, Então eu tô lá com 1000 pés de coco dando, olha aí. aprendi a manejar o pomar lá, tô fazendo um negócio bem bacana. Empreendedor raiz, na veia. Mesma coisa, Felipe. Ah, Buscar conhecimento, contrato perfeito. agrônomo, me dá aula. Eu lembro que tive 3 amigos, um inclusive advogado, e falou: Solon, esquece, irmão. Ah, Nada que faz em sítio, fazenda dá certo, nossa região, não sei o quê. Aí eu virei pra ele, brotherzão, virei pra ele e falei: tá, e tu já empreendeu alguma coisa alguma certo. vez além de empreender no direito? Ficou É, sem chão. Aí eu falei: eu não posso te usar como referência. Quantas Perfeito. pessoas não vivem disso? E tá dando certo, cara. Aí, há poucos dias eu comecei um pouquinho mais de um mês e pouco, botei um monte de bicho lá, Olha aí. botei um monte de frango lá. Aí eu tô agora empreendendo no agro também, pô. Tá indo, né? Então, a ideia é. Cara, Felipe, não é por dinheiro, bicho. Hum. É um ímpeto de fazer as coisas darem certo, sabe? Rodar. Eu encontrei com um amigo meu agorinha no shopping, o Rodrigo Vogan, que é meu amigo Sim, Rodrigo, que até é advogado, né? Também tem um sim, parceiro claro, é. de E profissão, empreendedor também. empreendedor também. Eu encontrei com ele agorinha lá no Manauara. E aí a gente falou exatamente sobre isso. Ele tava na frente da loja dele, eu falei: o que é que tá fazendo aqui, pô? Ele: não, cara, eu vinha ver o pórtico aqui da loja
E a gente acabou falando sobre isso. Eu falei, cara, não é mais por dinheiro, né? Não que já Não, esteja o jogo lógico. ganho, mas não é. O dinheiro, ele é resultado. Então é por fazer tudo dar certo mesmo, sabe, cara? As relações interpessoais que a gente tem dentro do negócio, as famílias, as pessoas. Eu tenho dentro do meu negócio um monte de amigo, pô. Então, não é por dinheiro. Então, a mesma coisa lá, eu fiquei com o patrimônio do meu pai, fiquei com o sítio lá dele, tem que fazer dar certo, né? Ele tá à venda, mas não vendeu. Enquanto não vende, a gente tem que fazer ele dar certo, Fazendo. né? Vai tirando um objetivo valoroso lá também. Pronto, eu já respondi a tua pergunta, mano. Olha Eu aí. nem lembrava, tá? Amém, amém. Hoje o meu planejamento é fazer o que tem e continuar dando certo. A gente abriu agora a unidade do Suma Uma Certo. e a gente tem que fazer a unidade do Suma Uma vingar ali na, naquela região. Então aproveita, Zona Norte. aproveita o nosso podcast para falar como é que a gente Nos chega lá, prestigia, no amigo. prestigia. Shopping Suma Uma, no estacionamento do Shopping Suma Uma, Olha aí. terceira unidade da Servitec, loja lindíssima. Maravilha. Vamos lá tomar um café, uma cervejinha, um refrigerante, tem todas as unidades. Temos, Né? temos a Supreme também. Suprema Brigadeiria. Tá bom demais. E, Solon, tu consegues, diante de tudo isso que a gente conversou, falou, identificar o melhor momento da tua carreira? Eu acho que é atualidade o tempo todo, né? Sempre hoje eu estou melhor do que ontem. A gente nunca foi para trás até o presente momento. Então, Mas o momento que te marcou, que tu disseste, pô, agora eu venci na vida e quero dar continuidade a isso. Eu estou no caminho certo. Pronto, vai dar certo. Ou seja, já está dando certo. Felipe, quando eu abri a loja da Praça 14, que é a mega loja, uma loja gigante, ali foi um momento, né, de bastante entusiasmo, né? Já tinha da Djalma Eu tinha da Batista. Djalma Batista há 10 anos, a gente abriu aquela quando tinha 10 anos, Certo. e ali foi um momento de entusiasmo, porque a gente saiu de uma loja de 300 metros quadrados para uma loja de 3.000 metros quadrados, Olha, né? Então, 10 vezes o tamanho, né? Ali a gente pôde fazer a fábrica de banco de couro, pôde trabalhar com funilaria e pintura, né? A gente não tinha isso no portfólio. Então, ali foi um momento, né, de muito desafio, que a gente deu um passo muito grande. E graças a Deus vencemos até aqui. maravilha. E o que que você pode deixar de mensagem final significativa aí para os nossos telespectadores, as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem melhorar, que querem se desenvolver na área que hoje você atua? Hoje não, já faz muito tempo, mas na área que hoje te enxergam como um grande empresário, como uma pessoa que inspira outros. Obrigado, Felipe. Então, eu bato muito na tecla de buscar conhecimento, né, de se desenvolver como um bom líder, se desenvolver na área de finanças, na área de vendas, na área de marketing, na área de recursos humanos, que é o maior patrimônio de qualquer empresa, é as relações humanas dentro da empresa, recursos humanos. Eu falo isso o tempo todo. Nossos funcionários são 90% da empresa, 10% é mesa, máquina, o resto são pessoas, né? Então, é cuidar do desenvolvimento dos colaboradores, cuidar do seu desenvolvimento e estar multiplicando o conhecimento dentro do negócio É um para o negócio processo, né? crescer. É um processo. Gosto muito do que faço, tenho muito orgulho de fazer o que faço e muito orgulho do time como um todo que trabalha com a gente. Maravilha, Solon. Quero mais uma vez te agradecer o carinho, a atenção, a sua disponibilidade, a aula de marketing e de empreendedorismo que você me proporcionou e proporcionou a todo o nosso público. Obrigado, Obrigado, meu Felipe. irmão. Obrigado, só tenho a agradecer aí o poder prestigiar o teu programa. Você também é um cara de conhecimento, eu sigo aí as suas páginas, você está sempre dando orientações ali dentro do direito, sou seu fã, você é meu cliente há próximo de 10 anos, né? E a gente vem ali construindo essa relação de admiração. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela oportunidade aí de falar um pouquinho do nosso trabalho. Maravilha. É isso aí, pessoal. Terminamos por aqui esse primeiro episódio do podcast com essa eh, enriquecedora palestra do nosso amigo Solon. E para você ainda que não
não nos segue e ainda não conhece o nosso canal no YouTube, Turi News, pesquise lá, @Turi News, que você vai nos achar e não perder os próximos episódios que virão por aí. Muito obrigado.